Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como contar histórias. E acredito eu que eu já dei uma pesquisada aqui, que esse é o primeiro vídeo no YouTube aqui no Brasil que vai mencionar uma técnica muito conhecida lá fora, mas pouco conhecida aqui no Brasil para contar histórias, que é o famoso Kinshu. Provavelmente você nunca ouviu falar disso, mas aqui você vai entender exatamente o que que é, como que ele funciona, e você vai poder fugir um pouco desse contexto de que tudo é jornada do herói, que aqui no Brasil é o que mais tem. Vamos para a prática? Porque eu não quero enrolar nem vocês, né? Então, bora lá. No meu próprio Instagram, eu já venho aplicando esses conteúdos que eu vou passar para vocês aqui já tem um tempo. Então, já aplico para mim, a gente presta serviço já tem alguns anos, então eu faço para outras pessoas, para outros profissionais. Então, eu não tirei do nada isso que eu vou te passar aqui. Tudo aqui tem uma base, tá? De prática, de experiência mesmo no dia a dia, trabalhando, né? Eu não comprei um curso ali e vim te ensinar, tá bom? Vamos lá, como é que a gente faz para contar histórias? Se a gente vai olhar primeiro para cinco pilares, quando a gente vai contar uma história, tem cinco pilares que você precisa entender. Dois tipos de história, então eu vou trazer aqui a jornada do herói e o Kinshu para você entender a diferença. Uma estrutura de conteúdo para você colocar em prática, tá? Bora lá. Dos cinco pilares, eu recomendo que você ou printe a tela ou que você anote, né? Você pausa o vídeo agora, pega um caderno, alguma coisa e anota para você poder usar depois. Tá tranquilo? E se não for pedir muito, coloca aqui embaixo um like, deixa um comentário. Deixa um like aqui no vídeo, é o primeiro vídeo oficial aqui no canal. Eu vou começar a produzir mais conteúdo aqui com frequência para vocês. Ensinando porque, de certa forma, eu não vendo tudo aquilo que eu faço no dia a dia, né? Então, vou ensinar. Das coisas que eu não vendo, eu vou trazer de graça aqui no YouTube. Pode servir para você. Os cinco pilares, quando a gente vai contar uma história, o primeiro é o enredo. E não é esse enredo quando a gente olha lá para o campo da agricultura e tudo mais, não. O enredo é o quê? É o contexto. É o formato, o tipo de história que a gente vai estar norteando ali. Então, por exemplo, pode ser um romance, pode ser uma história de amor, uma história de vingança, entendeu? O enredo vai nortear essa perspectiva. É o que vai dar a direção. Então, antes de você contar uma história, você precisa ter clareza, consciência disso. Essa história que eu vou contar agora, ela vai ter qual enredo? Você sempre vai começar pelo enredo, tá? Pode ser uma história sua, como pode ser uma história inventada, criada. Pois em um narrador, então é você que vai estar contando a história, é uma terceira pessoa, você está contando a história de uma terceira pessoa. O que eu recomendo, tá? Porque é um conhecimento meio chatinho para a maior parte das pessoas. Que você veja várias aulas, e se vocês quiserem, eu trago umas aulas aqui explicando sobre os narradores de forma mais profunda, digamos assim. Mas que você veja várias aulas no YouTube, tá? Ou leia livros, se você não entender sobre isso, sobre os tipos de narrador. Porque não tem só um, né? Tem vários. Então é a forma que você vai contar. Porque não dá para você começar a contar uma história dizendo que a história em que você está falando de uma história sua e do nada a história que era sua passa a ser a história de um terceiro. E aí mistura. E aí de repente você fica todo onisciente na história. Então vira uma bagunça. Então tem que ter um único narrador, porque senão dificulta o entendimento de quem está lendo ou assistindo aquela história que você está contando. O tempo, então ele vai se passar por algum tempo, amanhecer, tarde, noite, no dia, do passado, ele vai ter algum tempo. O espaço, qual é o ambiente que essa história acontece ali, quais são os elementos que compõem essa história, como que é o local, como que era o lugar que essa história estava acontecendo. Isso é muito importante. E o personagem, que pode ser uma pedra, pode ser um personagem, um elefante, uma pessoa, um elemento inanimado, uma palavra. Então, o personagem, ele vai também trazer esse sentido. Das coisas mais importantes na história é o enredo e o personagem, tá? Não é à toa que se você analisar no contexto do mercado, os perfis que mais crescem são aqueles perfis que conseguem gerar um entretenimento. E não é todo mundo que tem essa capacidade de gerar entretenimento. Só que os perfis que geram entretenimento, de certa forma, eles vão ter um potencial, né, de alcance maior, tá? Então, esses são os cinco elementos. Esses cinco pilares aqui, eles compõem uma história. Tem dois tipos de história que eu vou trazer aqui. Primeiro, você já deve conhecer, que é a jornada do herói. Para não ficar aquele vídeo enorme, longo, você pode printar a tela, porque está tudo explicado aqui, ó, no próprio diagrama, tá? Só que para que você compreenda, para que não fique dificuldade nenhuma, o que que é a jornada do herói?
Sabe aquele filme que você assiste em que o policial sai com a família para viajar, aí eles atravessam o mundo, aí chega lá, a filha do policial é sequestrada. O que que vai acontecer no final do filme? O policial vai salvar a filha sequestrada. Ele vai vencer. Essa é a jornada do herói. No digital você vê muito ela. Ai, porque eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Muito difícil na minha vida. Nossa, tudo estava errado. Tudo estava errado na minha vida. Aí naquele dia eu encontrei aquele conhecimento, isso mudou minha vida. E eu comecei a ter muito dinheiro. E aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Eu quero ajudar você também. Então vocês já escutaram tanto essas historinhas que provavelmente você já sabe de qual é salteado, né? Não existe milagre, segredo na jornada do herói. Quem já viu um filme americano, sabe muito bem como funciona a jornada do herói. Você já sabe o final. Se você pensar um pouquinho, você já sabe como é que vai ser o final. Você pelo menos suspeita. Já no Khenshu, é um pouco diferente. Você já observou que nas novelas a gente nunca sabe como é o final? Você nunca sabe o que é que vai acontecer com o bandido, com o mocinho, quem vai viver até o final. Você nunca sabe. Cada capítulo te faz ficar cada vez mais viciado naquilo. Você fica cada vez mais preso, porque você nunca sabe o que vai acontecer no próximo capítulo. É sempre uma novidade. Por isso que novela faz tanto sucesso no Brasil, e em qualquer outro lugar do mundo, né? Novela faz muito sucesso. Claro que elas são adaptadas à cultura de cada país. Então, se você for em outro país, a novela vai ser pensada de forma cultural, tá? Não é universal, uma história que funciona em todos os países, não. Tem história que você vai contar em alguns países vai dar em nada, e outros vai dar muito legal, vai ser muito interessante. Então vai depender muito da cultura, de onde aquela novela vai estar sendo inserida. Aqui no Brasil, o Quincho está ganhando espaço não de uma forma consciente, as pessoas não sabem muito bem o que é o Quincho ainda, mas elas já assistem com muita frequência. Você já deve ter percebido que os doramas têm aumentado bastante aqui no Brasil. Muito. É, toda hora surge um dorama novo e eles estão ganhando espaço nas telas. Quando você entra aí em uma dessas emissoras que transmitem os filmes pra gente, as séries e tudo mais, você vê que os doramas estão ganhando espaço, cada vez mais. Então, essa é uma forma de contar a história que poucas pessoas aqui no Brasil já conhecem. Poucas, bem poucas mesmo. Tem muita gente que conhece, mas não ensina, tá? Muita gente que usa, inclusive, mas não ensina. Uma forma de eu deixar mais simples é para ti aqui, ó. Cada etapa, essas etapas aqui, ó, que estão nos desenhos para você ver, ó, Kinshu, tá vendo? Tem Kitsu. Então, cada uma dessas etapas tem um significado, ó. A introdução, né, o desenvolvimento, o que vai acontecer ali, a mudança, trazendo uma nova perspectiva. Quer ver um exemplo? Ó? Todo mundo cria conteúdo no Instagram porque acredita que é criar conteúdo que vai te ajudar a vender. Mas a verdade é que não. Eu descobri que quando você quer vender, você precisa de estrutura. E como estrutura você vende sem depender do conteúdo. O que que eu estou fazendo aqui? Estou trazendo uma nova perspectiva. Dá para vender sem criar conteúdo. Dá para vender primeiro sem ter que ficar dependente da criação de conteúdo. Isso é uma verdade, tá? Os famosos perpétuos que você já escutou por aí são isso. São vendas que não dependem da criação de conteúdo orgânico ali no dia a dia, mas dependem da criação de anúncio, dependem da criação de página de vendas, depende de um fluxo de comunicação ali, de toda uma estrutura que é um pouco mais complexa e que precisa ser testada e validada. Depende de você pesquisar para você colocar produtos que as pessoas realmente desejam comprar, produtos que elas já estão habituadas a comprar, que elas estão buscando por suas soluções, isso facilita muito. Se você inventar, vou lançar um perpétuo de como fazer tal coisa, porque eu acredito que isso vai dar certo. É um tiro no pé. Se você não for fazer pesquisa para entender realmente o que as pessoas querem, algo mais palpável, prático ali, é muito difícil vender, tá? Então não é uma coisa simples que qualquer um vai lá e faz e fica super rico no outro dia. É mais difícil mesmo, tá? Então no Tem aqui ele traz uma mudança, uma nova perspectiva e no Shu, no final, uma nova, literalmente uma nova conclusão. Você não sabia que a história ia acabar daquele jeito, entendeu? Por exemplo, aqui no que eu contei brevemente, eu vou dar um exemplo mais palpável para vocês. O fato de eu falar da criação de conteúdo pode gerar um rebuliço em muita gente. Pode ter gente que assiste aqui e vai ficar revoltada. Ai, mas eu vendo criação de conteúdo. Só vai discordar de mim nesse ponto quem vende é criação de conteúdo. Só, entendeu? Só isso. A pessoa que vende, que ensina a criar conteúdo. É a única pessoa que vai ter a capacidade de discordar do que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo que a criação de conteúdo não funciona, porque senão eu nem estaria aqui criando conteúdo, certo?
Mas o fato é que não é o único caminho. Existem vários caminhos. Quanto mais você estuda, mais você descobre que não existe só um jeito certo de se fazer, de dar certo. Então, essa é uma perspectiva muito legal. Inclusive, se eu quisesse trazer mais um exemplo aqui para vocês, que é bem interessante, tem essa estrutura aqui, ó. O que acontece nessa estrutura aqui? Deixa eu ver aqui rapidinho. A estrutura de três atos, tá? Que é o que eu acabei de explicar para você. Então, você pensa que vai entender o final, que você acredita que vai, de fato, adiantar, né? Saber como é que vai ser o final das coisas, mas o fato é que você nunca vai saber como é o final em um Kishu. Só sabe quem é o final quem está contando, tá bom? Outro aspecto aqui, ó, se eu pegar um exemplo mais prático, na prática, que eu já escrevi alguns, eu escrevi um e publiquei, que é esse aqui, ó. Isso aqui tem formato de Kinshu, tá? Para que fique claro, que todo mundo entenda. Assiste aí, ó. Sou irmão dele. Ele acordou sem sentido. Já tem alguns dias que estava se sentindo mal, muito cabisbaixo. Já não estava bem assim já faz alguns dias. Ele viu uma faca em cima da mesa, pegou a faca e foi para a garagem. Quando a gente abriu a porta, ele estava cortando massa de macarrão, que era uma das coisas que ele mais gostava de fazer com o pai dele. Você achou que eu ia falar de suicídio, não é verdade? Esse é o poder de uma boa copy. Esse é o poder de uma boa copy. Tá vendo? Então, no Kinshu, você nunca sabe como é o final. Nunca. Então, essa é uma das formas de você escrever copy, um texto persuasivo de uma forma diferente. Provavelmente vocês já devem estar cansados, a maior parte tá, daquela jornada do herói. Senta num vídeo lá de conteúdo, você já não quer nem saber mais do conteúdo, porque a pessoa está falando sempre as mesmas coisas, né? Ah, é porque eu descobri um jeito mirabolante de você ficar rico. Ah, porque eu tenho uma nova forma de fazer não sei o quê. E não, gente, é tudo firula, entendeu? Ninguém inventou a roda. Existem técnicas e mais técnicas. A diferença é que algumas pessoas já estudaram essas técnicas de fato e outras estão aí, comprando curso, tentando vender o curso do curso que compraram e nunca prestaram um serviço na vida, sabe? Esse é o fato, tá bom? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é algo que a gente faz no dia a dia, a gente presta serviço todos os dias. Isso aqui é uma prática dentro do nosso negócio, tá bom? Para facilitar a vida de vocês, uma estrutura de conteúdo. Isso aqui você pode aplicar. Ó, já vale um like esse conteúdo. Se você não deixou seu like, deixa seu like aí, né? Me motive a gravar conteúdo gratuito para vocês aqui. Eu sei que não é todo mundo que pode investir numa consultoria, numa prestação de serviço. Então, se é o seu caso e você depende da criação de conteúdo gratuito, o que eu peço é que você, pelo menos um like, você deixe aí, tá? Tá assistindo até agora, tá fazendo sentido. Ah, inclusive, me coloca aqui nos comentários agora, para mim saber que você tá assistindo até aqui, ó. Escreve banana aí nos comentários, tá? Comentário desse vídeo, você vai lá e comenta banana. Quem chegar não vai entender nada, mas é a pessoa que não assistiu o vídeo ainda, né? Você que já assistiu, você só coloca ali, comenta assim banana, para mim saber que você chegou até aqui no vídeo, tá? Ah, se você quiser também, não é obrigado a nada não, tá, gente? Mas é só para mim saber. O objetivo aqui, ó, sempre que a gente vai postar um conteúdo, sempre, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. Sempre que você vai fazer um conteúdo, a primeira coisa que você vai pensar é em para que você está fazendo. Então, nesse caso aqui que eu vou trazer de exemplo, o objetivo é gerar demanda. Demanda para onde? Exatamente o que eu fiz nesse vídeo aqui, nessa aula. Eu não só gravei a aula e postei aqui no canal do YouTube. Fiz um cross-mídia. Então, eu peguei aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo você que está assistindo diretamente pelo YouTube descobrir que eu presto serviço, que eu tenho uma página no Instagram grande, legal, que eu não estou começando agora, né? Que já presto serviço tem um tempo. Então, olha que legal. Então, eu já vou te estimulando aí a conhecer um pouco do meu trabalho. Talvez seja a primeira vez que você está me assistindo, entendeu? Outro ponto aqui, ó, da geração de demanda. Eu fiz um carrossel, tá? Que eu vou postar imediatamente agora lá no meu Instagram, que eu não postei ele ainda. E esse carrossel eu vou configurar na sua frente, para que você entenda como que funciona na prática, no fazer. Então você vai contar uma história, você vai fazer uma chamada para que as pessoas
fazer uma chamada para as pessoas comentarem, tá? No seu conteúdo, para aprender o que se faz. Então, eu estou contando uma história nesse carrossel que eu vou te mostrar aqui agora, entendeu? E convido as pessoas a ver uma aula gratuita, que é essa aula gratuita, onde eu aprofundo no assunto, que é contar história. E aí eu ligo uma automação. Eu vou ligar a automação na sua frente e vou fazer o post agora. O post já está pronto, tá? Só para que você compreenda. Bora lá? Então bora lá. Já postei aqui no meu Instagram este conteúdo aqui, ó. Acabei de postar, tá vendo? E aqui eu coloco, ó, uma cobra, uma cobra entrou em um balcão de ferragens e o que aconteceu pode nos ensinar muito sobre a vida. Arrasta que eu vou te contar agora. A cobra estava se arrastando pelo balcão onde uma serra estava ligada. Nesse momento, a serra fere a cobra. A cobra, irritada por estar ferida, resolve abancanhar a serra. Nesse momento, ela machuca toda a sua cabeça. Muito ferida, ela cometeu um erro fatal. A cobra resolve se enrolar na serra e a aperta com toda a força. Logo em seguida, ela vem a falecer. Moral da história? Tá vendo? Eu contei uma história, eu estou contando uma história na prática, tá? Poderia estar ensinando a fazer um título, poderia estar ensinando como eu posicionaria um determinado nicho, entendeu? E aí você vai pensar na sua área, como que você pode fazer isso e qual história você pode contar. E aí no final eu coloco meu objetivo, ó. Lembra que eu coloquei aqui meu objetivo, ó? Gerar demanda? Então aqui eu faço as pessoas comentarem a aula para elas receberem o link dessa aula que você está assistindo aqui no YouTube gratuitamente. Olha uma forma de você fazer as pessoas no Instagram virem para o YouTube, as pessoas que estão no Instagram e te seguir no... E as pessoas que estão no YouTube te seguir no seu Instagram também. Tá vendo? Normalmente quem contrata consultoria, coisa com a gente, segue a gente no Instagram. No YouTube aqui tem até o link lá disponível, mas a demanda é baixa porque o canal ainda está começando. No Instagram tem mais gente, então naturalmente a gente tem uma demanda maior vindo de lá. Entendeu? Na prática aqui, ó, como é que a gente configura uma automação? Você vai ter que abrir o seu navegador no computador aqui, abrir sua página do Facebook. Então você tem que estar com sua página do Facebook logada, tá? Você vai entrar nesse site aqui, ó, ManyChat. Tá vendo? Existe uma versão gratuita para você usar. Então dá para você usar sem ter que gastar dinheiro. O Facebook tem que estar logado. Então sua conta no Facebook tem que estar logada. Passo um, conta no Facebook logada. Aí você vai vir aqui, ó, entrar com a conta do Facebook. Fernando, eu nunca tive acesso ao ManyChat na minha vida. Eu nunca fiz isso, eu nunca mexi. Então você vai ter que criar uma conta aqui, ó. Você vai vir aqui embaixo, ó. Novo no ManyChat, criar uma conta. Você vai lá, você vai preencher seus dados, tudo bonitinho, com o seu e-mail do seu Facebook, você vai entrar. Depois que você tiver feito esse cadastro, ele vai entrar automaticamente. Quando você for acessar aqui de novo, que você já fez o cadastro, você só vai tocar aqui, ó, entrar com o Facebook. E ele vai entrar sozinho. Ele mesmo vai entrar com a senha, com tudo aí, ó. Você só autoriza e pronto. Fazendo na tua frente para não ter dúvida, né? Vai pausando e vai fazendo junto aí. Logou, vai abrir essa página aqui para você, ó. Tá vendo? Eu tenho que ver isso aqui depois. Tá. Ó, quando eu venho aqui nas automações aqui do lado, ó, automações, você vai ter esse tipo de perfil aqui, ó. Você vai ter disponível aqui várias automações para você. Como é que você cria esses fluxos de mensagem aqui do zero? Deixa eu apagar um aqui para fazer na sua frente para ficar fácil de você compreender. Você vai vir aqui do lado, ó, nova automação, que é bem facinho, gente, não tem segredo, tá? Converter seus comentários no Instagram em venda. Você vai selecionar essa opção, vai vir aqui embaixo configurar modelo. Fez isso? Tem essa opção aqui paga, tá? Existe a opção paga, sim, mas existe a opção gratuita também, tá bom? Só você avançar ali, fechar a janelinha. Vai aparecer assim para você, ó. Então você vai vincular uma publicação, aqui do lado aparece, ó. Você vai vir aqui ver mais, seleciona lá o post. Você não tem nenhuma publicação disponível. Deixa eu ver se entra na minha conta certa. Aparentemente sim. Pronto, agora tá certo. Você vai vir aqui, ó, e você vai selecionar ó, o post. Deixa eu pausar aqui para ver o que está acontecendo. Pronto, resolvi. Era uma questão de registro, né? Tinha desconectado minha conta do Instagram aqui do aplicativo.
Vai vir aqui, ó, aqui do lado. No meu caso, eu vou clicar aqui em editar, tá? Você vai clicar aqui em ver mais e vai aparecer para você a publicação que você quer colocar lá, automação. Fez isso, avança aqui do lado. Aqui você vai colocar a palavra que você disponibilizou lá. Então, eu pedi para o pessoal comentar o quê? Eu pedi para eles comentarem a palavra aula. Então, eu vou escrever aqui aula, tá vendo? Vou avançar, tá? E aqui são as respostas, ó. Acabei de enviar o link no seu direct, chegou aí e tal. Você pode personalizar essas respostas, como vai aparecer algumas padrões. Você salva. Aqui do outro lado, ó, você vai mudar isso aqui, ó. Abrir o site, que aqui no caso vocês vão colocar o link do vídeo no YouTube, tá bom? Mas poderia ser outro link, tá? E aqui você vai colocar a mensagem. Oi, vi que comentou. Vou até colocar mais simples assim. Como contar histórias. Essa é agora a aula gratuita. Aqui, ó, onde está escrito comprar agora, eu posso botar outro nome, ó. Posso colocar assim, ó. Assistir agora. Tá vendo? E aqui no link eu coloco o link. Não entra nesse site, tá, gente? Está desabilitado. Que é de um produto que eu já tive lá atrás que eu parei de vender. E aqui eu vou colocar o link do meu vídeo no YouTube. Só isso, gente. Fez isso. Quando alguém vir aqui no meu post lá no Instagram e comentar a palavra aula, vocês quiserem fazer isso na prática, você vai lá, você vai comentar a palavra aula e você vai receber no seu direct o link dessa aula para você assistir. Só isso. É assim que a gente configura ali no mini chat a resposta automática nos comentários. Tá vendo? Bem facinho. Tá? Se tu gostou dessa aula, coloca aqui embaixo. Deixa a sugestão de temas aí. Ah, eu quero aprender tal coisa. Então, se você tiver dificuldade com alguma ferramenta, alguma coisa do tipo, coloca aqui nos comentários para mim saber que pode ser tema dos próximos vídeos aqui no canal. Vou me esforçar para fazer pelo menos um por semana nesse começo. Tá bom? Estou um pouco debilitado ainda. Peguei um Covid bem brabo aí. Saí e sobrevivi, tá? Então vamos gravar aí. Vamos começar a gravar aqui uns vídeos mais longos, com conteúdos mais densos para vocês, tá bom? E eu vou começar assim, do jeito que vocês estão vendo aqui. A qualidade do vídeo é boa, mas eu vou começar sem muita edição, porque senão eu não vou conseguir fazer isso aqui por muito tempo, tá? O que importa mais é o conteúdo. Creio eu que vocês querem o conteúdo, tá? É isso, meu povo. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.